Para que a gente melhor entenda a diferença entre a guarda compartilhada, a guarda unilateral e a guarda alternada, é importante que se diga que ambos os genitores, eles possuem o poder familiar. O poder familiar é do pai e da mãe. Gente, não importa que tenha havido o fim da união estável, que tenha havido a separação, que tenha havido o divórcio, a relação dos pais, ela não pode influenciar na relação com os filhos. Então, mesmo por ocasião do fim do relacionamento, o poder familiar, ele continua a existir. E aí a guarda, gente, é uma decorrência desse poder familiar, é um efeito desse poder familiar. A regra hoje é a chamada guarda compartilhada. Silvia, o que é a guarda? É o poder comum de decisão em relação aos filhos. Note que a guarda compartilhada, né, esse poder comum de decisão, não se confunde com a residência da criança. Então, por ocasião do divórcio, do fim da união estável, nós temos que determinar, guarda em regra compartilhada, mas aonde essa criança vai morar? Então, essa criança pode ser que ela more com o pai, pode ser que ela more com a mãe, e óbvio, aquele que não tem a residência, o que vai ser assegurado ao que não tem a residência? A visitação, ainda que num caso em que a guarda é compartilhada. Vocês sabem que eu tive um caso que quando o casal se separou, inicialmente foi determinada a guarda compartilhada, mas a criança residia muito mais com o pai do que a mãe. Esse pai, como ele era militar, ele acabou sendo transferido para um outro estado. Como a criança já estava acostumada a residir muito mais com o pai do que com a mãe, o que se entendeu? Não, essa criança tem que acompanhar a mudança de domicílio do pai. Mas aí, gente, não tem jeito. Entende os tribunais que numa situação em que os genitores estão em estados distintos, a decisão em relação às crianças, ela não tem como ser tomada de maneira comum, porque a distância ela pode dificultar. E aí foi uma situação em que foi determinada a guarda unilateral. Só que eu estou fazendo questão de contar para vocês um caso em que foi guarda unilateral para o pai, para que a gente justamente não fique com aquela ideia de que necessariamente quem vai ter a guarda é a mãe. Então a menininha que já residia com o pai, ela continuou a residir com o pai, a guarda passou a ser unilateral, ou seja, o poder de decisão em relação à escola da criança, se vai fazer balé ou se vai fazer natação, se vai estudar inglês ou alemão, essa decisão ficou exclusivamente do pai. E a mãe continuou com o quê? Com dever de visita. Agora, o que é a guarda alternada, Silvia? A guarda alternada é quando, por circunstâncias muito peculiares, a criança precisa viver um período com cada um dos cônjuges. Vocês sabem que eu também tenho uma situação dessa? Em que a mãe ela está sendo transferida para Portugal e a criança é uma criança relativamente pequena. Então se acertou que durante 6 meses o menino vai ficar com o pai e durante 6 meses o menino vai ficar com a mãe lá em Portugal. Enquanto a criança estiver com o pai, quem vai decidir é o pai. Enquanto a criança estiver com a mãe, quem vai decidir é a mãe. Agora, entendam, gente, que a guarda alternada, ela se dá para circunstâncias muito específicas. Porque o ideal sempre para a criança é que a criança tenha o quê? A residência dela, o cantinho dela, né? O local onde ela estabelece ali é a sua base. Mas em determinados casos peculiares, particulares, se faz necessária a determinação da chamada guarda alternada. Mas para a gente encerrar, não vai confundir a guarda alternada com a alternância de lares. Podemos ter casos em que a guarda será exercida de forma compartilhada, ambos os genitores irão decidir em relação àquela criança, não obstante, por exemplo, essa criança ficar sexta, sábado e domingo na casa do pai. E aí durante a semana ela fica na casa da mãe. No final de semana ela passa com o pai, no outro com a casa da mãe. Então ela pode ter residências alternadas. E a guarda efetivamente é ser o quê? Compartilhada. Mas para fechar, guarda o que eu disse para vocês no início. A regra hoje é a guarda compartilhada. E mãe não tem mais poder do que o pai. Porque o poder familiar, ele é do pai e da mãe.